falar para os senhores sobre o voto do preso provisório, que pela primeira vez no Estado Democrático de Direito brasileiro, o TSE determinou a criação de sessões eleitorais especiais em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes, propiciando, assim, aos presos provisórios e aos adolescentes internados que possam exercer aí o direito de voto, né, no caso dos adolescentes, e no caso dos presos, até uma obrigatoriedade. A OAB sempre defendeu que a Constituição, em seu artigo 15º, assegura o direito do voto, tanto aos adolescentes internados quanto aos presos provisórios. E que essa votação é possível, é viável, né? Ainda que você tenha uma série de problemas que possam aí acarretar. O nosso país ainda está em construção, né? Nossa democracia é relativamente nova, ou nova mesmo, né? A Constituição de 88, aí até então, com o militarismo, nós estamos numa democracia recente. E as instituições precisam diariamente serem reafirmadas, com a busca da sociedade pela organização e cumprimento integral dos direitos e garantias fundamentais. Preso provisório é todo o preso que não tenha contra si uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E o adolescente internado, aquele que está internado provisoriamente ou está sob uma medida aí, socioeducativa. Os estabelecimentos penais, que diz a resolução, o estabelecimento penal, leia-se, todo local onde tem um preso provisório. Então, pode ser desde um centro de detenção provisória, como mesmo a penitenciária. Onde tiver o preso provisório, aí há, de acordo com a resolução, a necessidade de ser criada aí a sessão eleitoral. Por que o TSE fez isso? Se a Constituição, já de 88, já prevê, já é um direito no seu artigo 15º, que o preso vote. Porque os tribunais regionais eleitorais não colocavam isso em prática. Infelizmente, quando os juízes se reuniam em cada estado, até pelos empecilhos ou pelos eventuais problemas, eles acabam deliberando, então pouquíssimos estados colocavam isso em prática. Então, em cima disso, o TSE editou a resolução 23.219, 23.219, que os senhores aí poderão ter acesso facilmente, aí hoje em dia com a internet é uma ferramenta espetacular. Foi editada com um lapso temporal muito curto, porque isso é do dia 4 de março, para você colocar em prática ainda esse ano, né, obrigando aí todos os estados, e quem acaba saindo na frente são aqueles pouquíssimos estados que já vinham, né, desde lá de trás, começando aí a propiciar que o preso provisório e que o adolescente pudesse exercer o direito de voto. Nessa resolução, no artigo 7º, é previsto que sejam assinados convênios de cooperação técnica. Então, o que acontece? Aí que entra, no nosso caso, aí, a participação da ordem. Então, nesse convênio de cooperação técnica, até para poder viabilizar a colheita do voto do preso, do adolescente, esse convênio, no próprio corpo do artigo, no próprio artigo 7º, já vem definido com quem poderá ser assinado esse convênio. Então, com Secretaria de Segurança Pública, com Secretaria de Justiça, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, com os Tribunais de Justiça, com a Defensoria Pública e com a OAB. Esses termos são assinados, primeiramente, com a Secretaria de Segurança Pública ou a Secretaria de Justiça, fundamentalmente pela questão de segurança, para poder propiciar, aí, tanto para os presos e principalmente para todas as partes envolvidas, para que tudo transcorra dentro da maior normalidade. Então, existe esse convênio com as secretarias para resolver essa questão de segurança. Policiamento mais efetivo, né, que se tomem todo o cuidado para que tudo corra bem. E também a assinatura de termos de cooperação técnica do convênio, que é onde a OAB entra, não só a OAB, como também a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança e as demais entidades que eu já havia citado. E o que prevê isso? Prevê que
todas essas entidades deveriam arregimentar voluntários para trabalhar nas sessões eleitorais penais e eleitorais criadas nas unidades prisionais e nas fundações casa. Então, você vai precisar de gente para trabalhar lá, é um trabalho voluntário, então você vai ter que pegar. Já é difícil trabalhar em eleição, você imagina para trabalhar dentro de uma penitenciária, ainda há um certo estigma. Então, causou um certo receio, né, pelo lapso temporal realmente muito curto. E aí que entra a parte da OAB, né, esse convênio, para nós, OAB, tentarmos também, junto com as outras entidades, conseguir esses mesários voluntários, advogados, tem que estar escrito na OAB, né, para trabalhar. Então, de acordo com o convênio, você tinha um prazo muito curto, em que quem estava assinando o convênio, no nosso caso, a ordem, se prontificava num prazo de 10 dias, para os senhores terem uma ideia, e arrumar o número de mesários. Houve uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral, eu participei, né, fui nomeado pelo presidente da OAB, Luiz Flávio Borges Durso, para representar a OAB junto ao tribunal e, concomitantemente, para também coordenar esse processo de voluntariado em todo o Estado. A estimativa inicial, né, nós temos hoje no Brasil cerca de 150 mil presos provisórios. Desses 150 mil presos provisórios, 50 mil se encontram aqui no nosso Estado. Então, a estimativa inicial era um número de mesários para viabilizar a votação desses 50 mil. É muito complicado? É muito complicado. Mas o TSE determinou, o TRE tem que cumprir. Todavia, o TSE fez uma ressalva, até sabendo desse lapso temporal curto e das dificuldades. Qualquer problema que tenha, nós nos reunimos e tentamos aí resolver. Nesse sentido, a Secretaria de Segurança Pública fez um estudo em todas as penitenciárias do Estado, dividindo elas, ou classificando elas em grau de risco. Alto grau de risco, médio grau e baixo grau. Então, naqueles que tinham o alto risco, automaticamente a proposta era que não fosse feita a colheita de voto. Foi levado para o TSE, que acatou essa determinação. Então, desse universo de 50 mil, já baixou mais ou menos para 18 mil e, consequentemente, também diminuiu a quantidade de mesários. Então, a quantidade de mesários aí que estavam prevendo era uma quantidade de 1.000 mesários dentro desse contingente de 18 mil, uma vez que, para ser criada essa sessão eleitoral especial, os juízes eleitorais e os funcionários da Justiça Eleitoral iriam se dirigir a cada estabelecimento para fazer o alistamento, para fazer a transferência, para fazer todo o trâmite para que o preso que tivesse o título eleitor ou não tivesse, para que ele pudesse votar. E, com isso, muitos não tinham condição e outros não tinham interesse. Dada essa dificuldade, o número ainda se restringiu menos ainda, o que é muito importante, porque para você fazer uma colheita de votos é muito complicado. Então, o principal tem que ser gradual. Tem que ser passo a passo. Essa é a primeira vez que vai acontecer. Em outros estados já foi assim. Então, é um direito? Tem que ser respeitado? Tem. Mas vamos tentar fazer isso da melhor forma. Então, está muito certo, diminuiu-se a quantidade, consequentemente diminuiu o número de mesários, e desses 1.000 mesários, o presidente da OAB se comprometeu a arrumar pelo menos 60%. O que eu vou ser sincero, me deixou muito apreensivo, até porque a gente sempre fica com receio. A gente imagina a força da OAB, mas sempre tem receio, porque, além de ser voluntário, é dentro de presídio. Então, o que foi feito? Nós oficiamos as 223 subseções da OAB. A OAB, para aqueles que não sabem, é dividida em subseções. Então, cada subseção tem sua administração própria, tem a sua diretoria própria, tem as suas comissões, como, por exemplo, tem o nosso colega aqui do Tatuapé. Então, essas 223 subseções espalhadas por todo o Estado, que é um serviço de voluntariado espetacular que nós realizamos, para os senhores terem uma ideia, que fique bem claro, todos nós somos voluntários, nós trabalhamos realmente em prol da advocacia, e oficiamos essas 223 subseções, concomitantemente também mandamos um convite para todos os advogados inscritos, calculo que alguns dos senhores devem ter recebido esse convite para que pudessem aí também nos ajudar.
Então, a meta era nós conseguirmos aí 2.600 voluntários. E teríamos que entregar essa lista, no prazo de 10 dias, para a assessoria de planejamento estratégico do TRE, tanto com a lista por escrito, contendo todos os dados dos advogados, nome, endereço, dados completos, né? Uma série de qualificação completa, mas os dados para que a Justiça Eleitoral possa chamá-los e possa nomeá-los, que o juiz possa nomear, para que eles exerçam essa função. Graças a Deus, graças à força da ordem, o que eu, embora já esteja envolvido com isso há mais de 10 anos, participando da administração da ordem, desde diretoria de subseção, da Caixa de Assistência e agora no Conselho, eu me surpreendi também com a força, porque nesse prazo, embora nós tivéssemos a necessidade de 600, nós conseguimos, enviamos a lista em mãos no tribunal com 1.200 colegas para trabalhar voluntariamente. Até pelo número de mesários, muitos deles não vão ter que trabalhar, porque as outras entidades também enviaram listagem com um número muito inferior que o nosso. Todas juntas, se não me engano, não chegaram a 400. Só nós, 1.200, o que foi motivo de muita honra para todos nós aqui da Ordem. Só para os senhores terem uma ideia, em Jaú, um exemplo que eu tenho, por exemplo, a própria diretoria da Ordem vai trabalhar nos presídios, até para essa força de voluntariado, essa união que nós temos, que realmente é o que é gratificante nesse serviço que nós desenvolvemos, é isso. Você acaba tendo contato com colegas de vários cantos do Estado e acaba estreitando o laço e essa amizade dá nisso. Você vê que realmente todos se envolvem na causa da ordem. Quem também se inscreveu, até por curiosidade, a filha do professor Mauro Nassif, a Leonora, também vai trabalhar, que me encontrou no Congresso. E assim foi feito, cumprimos com o nosso papel. E para informação de dados gerais, desde o ano de 2000, o preso provisório vota no país. Só no estado do Pará e no estado do Sergipe. Com uma quantidade muito menor, porque metade da advocacia do Brasil está em São Paulo. Tem seccionais, por exemplo, tem estados que possui 3.000 advogados inscritos. Só na subseção de Pinheiros nós temos mais de 3.000 advogados. No Rio Grande do Sul, nas últimas eleições, e isso tem que servir também de exemplo, 4.000 presos provisórios votaram nas últimas eleições. Não houve problema nenhum. E ainda que se tenha dificuldade, isso demonstra que a Constituição pode ser cumprida e deve ser cumprida. Por maiores que sejam as dificuldades aí, que inclusive foi amplamente noticiado, por até ser uma questão nova o voto do preso provisório, ministros do Supremo, juízes, tinha o grande receio, de uma maneira geral, era com relação à logística, com relação à segurança e eventual influência de facção criminosa. Como é novo, a gente vai estar trabalhando, nós vamos estar trabalhando no campo da suposição ainda. Mas existe aí a possibilidade sempre, mas não é por isso que nós não vamos fazer cumprir o direito, fazer cumprir a Constituição. Até porque a ordem tem o dever estatutário de defender a Constituição. E a sociedade só vai se fortalecer quando a Constituição for efetivamente cumprida. E isso nós estamos fazendo passo a passo, até porque nossa Constituição é nova, como eu já manifestei anteriormente. A nossa população carcerária é eminentemente jovem. A grande parte da nossa massa carcerária é jovem. E eles precisam também exercer essa cidadania. A sociedade precisa pelo menos refletir um pouco e ver que, ainda que você tenha que ser punido pelo que você faz, você não pode também ser uma coisa extremista. E a LEP, que os senhores vão discutir hoje o dia inteiro, que é uma lei maravilhosa, que é a 7.210 de 84, infelizmente ela não é cumprida. Os direitos dos presos, por hora, são violados. Não sei nem qual é cumprido efetivamente. Isso aí o Roberto Delmanto vai falar com propriedade, até pelo jurista que é, e até pelo tema, né, como o próprio Vicente Greco Filho falou, fazer análise crítica dessa lei é muito fácil. Então, em cima disso, para vocês terem uma ideia, como a população carcerária é jovem, pelo menos devagarzinho nós vamos caminhando. Foi aprovada a lei 12.245. Essa notícia acabou de sair do forno, fresquinha.
que autoriza a instalação de sala de aula, tanto de ensino básico quanto de ensino profissionalizante, que eu acho que é mais importante ainda, nas penitenciárias. Então, essa lei acabou de ser aprovada, isso vai ser muito importante. E a OAB, que sempre apoiou também essa lei, fica feliz pela aprovação, agora tem um novo anseio, que a detração penal, que é que hoje em dia é aplicada no caso de trabalho, para cada 3 dias trabalhado, o preso tem 1 dia de pena reduzido, que com essa instalação das salas de aula nos presídios, que possam também ter a detração relacionada também à aula, né? Para que possa também, né, o preso, além de estudar, ter essa atividade que é muito importante, possa ter sua pena reduzida conforme vai se profissionalizando, para poder voltar aí ao convívio de uma maneira melhor. Superlotação, insalubridade, violência, é isso que nós vemos hoje em dia nos presídios. E a maior prejudicado somos nós. Perda de dignidade, esse é um grande problema. Eu acho que os presos hoje em dia passam por situações que são complicadíssimas, né? E eventos como esse servem de reflexão e servem para que nós possamos aí melhorar a cada dia. O presídio deveria, espero que num futuro não muito distante, ser um lugar de ressocialização. Que a ressocialização é, sem dúvida nenhuma, a finalidade da pena. Embora a gente saiba que isso é utópico. Eu atuo no tribunal do júri e os próprios promotores falam isso aí escancaradamente. Ressocialização não existe. Então, a finalidade da pena hoje em dia é extremamente retributiva. Você cometeu alguma coisa, vai ser punido e ponto. E não é simplesmente só a liberdade que está sendo retirada. A liberdade, sim, o preso cometeu algum erro, tem que pagar por isso? Tem. Ainda que haja aí uma superlotação, o direito coletivo se sobrepõe o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Então tem que ter a prisão. Só que uma coisa é você, primeiro tem que ser em caso extremo, que já é uma tendência até do direito penal moderno. Essa questão de penas alternativas, você vê a própria CNJ que está fazendo uma ampla divulgação aí pela mídia, dizendo que o índice de reincidência é de 10% no caso de pena alternativa e no caso de pena de prisão é 90% de índice de reincidência. Você vê que não recupera mesmo. A finalidade, infelizmente, não é alcançada. Isso que a gente tem que, de uma maneira geral, tentar resolver. Posteriormente, como é um assunto novo, eu acho que o nosso presidente de mesa, doutor Humberto, acho que as perguntas serão feitas posteriormente e eu ficarei à disposição aí para sanear qualquer tipo de dúvida dos senhores. Espero, né, que, num curto espaço de tempo, que o preso possa ser reinserido na sociedade ou reintegrado na sociedade em condição de ter uma nova vida. Muito obrigado, bom dia de trabalho para os senhores.